Versão brasileira. Ponto 1, portanto, o período antes da ordem do dia. Se alguém quiser intervir, peço por favor que sinalizem essa intenção. Ora, Paulo Arsénio, não é? Mais alguém? Então, passo-te a palavra, Paulo. Bom, muito obrigado. Eu estava aqui a ver onde é que se levantava a mão, mas como há uma semana que não estou no Zoom, não tenho uma reunião em Zoom, já estou destreinado. Isto, de facto, nós perdemos estas capacidades do Zoom com rapidez. Ao fim de 1 ano e meio, estamos uma semana sem Zoom e é logo uma chatice para andar aqui à procura da mão. Bom, no período antes da ordem do dia, trago aqui uma proposta de voto de pesar e que coloco, que passo a ler, ela é muito curta, para depois ser apreciada pelo Conselho. Diz o seguinte, passo a ler: proposta de voto de pesar pelo falecimento de José Manuel Carreira Marques. Na sequência da morte de José Manuel Carreira Marques, ocorrida na passada sexta-feira, dia 6/8, vê o Conselho Intermunicipal da Simbal, reunido em sessão ordinária no dia 9 de agosto, manifestar o seu mais profundo pesar. José Manuel Carreira Marques nasceu na Amadora em agosto de 1943, tendo-se fixado em Beja a partir dos 15 anos de idade. Foi deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República e integrou nessa função a delegação parlamentar portuguesa no Conselho da Europa. Carreira Marques foi presidente da Câmara Municipal de Beja durante quase 23 anos, concretamente entre janeiro de 1983 e outubro de 2005. Integrou ainda o Conselho Geral da Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, ligado à criação do atual aeroporto. Foi membro da Comissão de Acompanhamento Ambiental das Infraestruturas de Alqueva e presidiu a Assembleia Distrital de Beja, entre outros cargos ao longo da vida. Foi ainda presidente do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Municípios Portugueses entre 1986 e 1989. Depois de ter deixado a presidência do município de Beja em outubro de 2005, exerceu as funções de presidente da administração e diretor executivo do Conservatório Regional do Baixo Alentejo, com sede em Beja, entre setembro de 2009 e outubro de 2010. Carreira Marques colaborou com diversos meios de comunicação social locais e foi também autor de vários livros de crónicas e de poesia. Caso o presente voto seja aprovado, deve o mesmo ser enviado à família, divulgado pela comunicação social local e regional, afixado nos locais de estilo da Simbal, bem como na página oficial e nas redes sociais da comunidade intermunicipal. E é isto. Muito obrigado, Paulo. Eu penso que esse voto poderá ser um voto da comunidade intermunicipal, portanto, desde que seja aprovado por todos nós. E atrevia-me a acrescentar que, além das sugestões que o Paulo deu, também o voto fosse enviado aos órgãos autárquicos do Conselho de Beja e também, portanto, para, enfim, cada uma das câmaras que compõem a Simbal. Caros colegas, há concordância? Jorge, acrescentaria Sim. só para as assembleias também municipais. Ok, muito bem. Já estás a pensar no teu próximo cargo. Defesa de classe. Muito bem. Caros colegas, concordam? O Álvaro tem a manita no ar. Faz favor. É só para dizer aos colegas que os menus mudaram um bocadinho. Quando quiserem levantar a mão, carregam no botão que diz reações e aparece uma série de reações possíveis e em baixo tem um botão a dizer baixar e levantar a mão. Ok? É só para deixar esse apontamento. Pronto, sobre o que o Paulo disse, não há questão nenhuma. Então, colegas, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, faremos então a devida homenagem aqui do Conselho Intermunicipal da Simbal. Muito obrigado ao Paulo Arsénio. Depois temos a questão da ata, portanto, está em condições de ser deliberada, penso eu. Há acordo em relação à ata? Muito bem. Ponto 2, período da ordem do dia. Portanto, o primeiro ponto é sempre portanto, a questão do Portugal 2020, o ponto de situação da contratualização e das candidaturas. E, como sempre, temos aqui o Luís Lança
ligeiramente mais escuro hoje para fazer este ponto de situação. E não foi da caça. Não foi da caça. Não foi da caça. Bem, hoje não trago aqui basicamente nenhumas novidades, trago preocupações, que são as mesmas do último mês, que prende-se com o quê? A nossa baixa e fraca execução, ou seja, nestes últimos meses desacelerou muito. Eu aqui nesta altura estava já à espera de termos aqui, nomeadamente aqui, aqueles projetos do fibrocimento e das escolas. Apenas 2 já estão aqui em sistema, portanto já temos aqui um primeiro pedido de pagamento da escola de Mértola e o contrato de Alstrel, portanto faltam os outros. Portanto, aqui estávamos a contar que esta tipologia de projetos tivesse aqui agora algum desenvolvimento nesta fase. Ver se até ao final do mês de agosto e de setembro, portanto isso se consegue materializar, e depois os outros projetos que consigam voltarmos aqui a ter execução, porque estes últimos 2-3 meses tem sido, não é baixa, é baixíssima, o que é preocupante depois aqui em médio prazo, mas havemos seguramente de recuperar. Independentemente aqui das férias, a preocupação, não levantarmos o pé de tudo aquilo que foi as propostas de pagamento o mais rapidamente possível. Um dos exemplos foi também aqui, finalmente já conseguimos aqui o pagamento grande do edifício da Câmara Municipal de Beja englobado na eficiência energética, que pelo que li nestes últimos dias vai ser agora já inaugurado, sabemos assim. Esta parte também já está, a despesa toda validada, também já está isso pago. Quando, mesmo de férias aqui, a preocupação, mais do que validação, mais do que análise, foi não termos aqui pedido de pagamento nenhum, ou seja, não é por questões de tesouraria financeiras, pronto, que a gente não consigamos dar aqui portanto, esta ajuda. De resto, também, em termos dos empresários do SI2S e do Programa de Apoio à Produção Nacional, também tivemos aqui alguns desenvolvimentos. Num dos lados estamos praticamente com as coisas quase todas encerradas, e neste novo já temos pagamentos em quase todos. Ou seja, já temos aqui pagamentos no apoio à produção nacional em quase todas as operações. E estamos convencidos que se vai desenvolver e desenrolar como estava previsto. Por isso, em termos de novidades, portanto, basicamente é só estas as preocupações, execução. Ver se agora nos próximos tempos a coisa se pode portanto, evoluir favoravelmente. Portanto, não sei, estou à vossa disposição para mais uma outra dúvida, mais uma outra questão que entendam, e no próximo mês, que penso que será a última reunião deste Conselho, vou tentar fazer também aqui, tal como fiz na última, aqueles quadros, portanto aqui um novo balanço, e depois já vamos começar também a preparar, nomeadamente aqueles municípios que vão portanto, sofrer alterações, para os novos conseguimos ter aqui, portanto, nós passamos esta informação o mais rapidamente possível para isto, porque é uma parte crucial das candidaturas, portanto isto não pode parar, ou seja, e com as coisas que têm em curso, portanto conseguimos dar também aqui o nosso contributo e a nossa ajuda a todos os executivos para que isto corra o melhor possível. Muito bem, alguma questão? Jorge, sim. Nelson Brito. É mais no sentido de deixar uma sugestão dentro do problema ou dentro do alerta que quero vos dizer, ou que sinto, e que se calhar não é só da Alstrel, pois claro, que é o seguinte. Há aqui uns 4 ou 5 municípios de nós que têm a história das escolas, centros escolares e escola secundária, por aí fora, e que, entretanto, aqui a Simbal também nos informou aqui de possibilidade, ainda não contratualizada, mas de aumentar aqui também em todos a sua comparticipação. E o que eu vos queria dizer da experiência que temos é que nós tínhamos um contrato assinado, o Tribunal de Contas aprovou em março passado, uma coisa qualquer,
como aquilo, a obra em si tinha remoção, esta obra, a outra já está a decorrer, Luís, há um mês, a outra de remoção de fibrocimento na secundária neste caso. Mas a ampliação do centro escolar, uma obra de 1.700.000, que foi no terceiro concurso público, com 2 aumentos, pois claro, conseguimos para ali uma proposta e agora que já tinha uma maturidade elevada, ia começar a obra em julho e o empreiteiro simplesmente diz que não pode cumprir o contrato, podemos fazer queixa para o IPIC, ou o que é, ganharemos o que ganharemos, só meteremos se calhar ainda mais de rastros. E isto tudo, eu estou-vos a dizer isto porque é assim, aquilo que está a acontecer é um aumento brutal dos preços de custo, de recursos humanos, de matéria-prima, ferro, cimento, massas bituminosas, por aí fora. E os empreiteiros estão numa deriva que dizem mesmo, nós não conseguimos fazer, e não venham cá com as atualizações de preços, que está, o indexante da inflação, e o que se passa é 1,5, 2,5, 3,5, qualquer coisa andam por aí, essas atualizações de preços. E o mercado está com aumentos de 20%, e 25% e 30%. E por isso nós estamos aqui com um problema grave. Eu já falei à CCDR, o mercado não está a corresponder à necessidade que nós temos de execução. Reparem, uma obra que estava para começar já com tudo feito, com PSS, tudo tratadinho em julho. E o empreiteiro sujeita-se a todas as questões legais que a gente, como a entidade que tínhamos já o contrato feito, consignação e por aí fora, mas diz, não faço, não consigo fazer. Aumentem-me 20% àquilo que lá está e eu faço. E como é que nós, na contratação pública, decidimos aumentar 20% a uma obra que já está contratada? Quer dizer, e eu estou-vos só a contar isto, esta narrativa, porque eu acho que isto vai acontecer mais. Já falei com a CCDR. Não vale a pena terem ilusões e a pedirem-nos execução quando a gente cá fora o mercado está como está. Os concursos ficam desertos, todos reclamam que os preços não chegam, todos estamos com esta experiência que os preços são lançados abaixo da base, começam desde logo por ficar desertas, e quando não ficam desertas, como é o exemplo desta que eu vos estou a dizer, após 2 vezes desertas, os empreiteiros estão numa fase de aflição que dizem mesmo que não as fazem, sujeitando-se a todas as consequências legais. E por isso, ou há aqui uma alteração disto, ou senão a gente, nem 2020 e muito menos PRRs e 2030, a gente tem condições de cumprir, porque isto estamos a trabalhar com preços que o mercado não nos está a corresponder. E isto tudo, só para vos dizer que eu acho que é urgentíssimo marcarmos com a CCDR, mas com a tutela, porque a CCDR comunga, ou pelo menos percebe isto que estamos a dizer, mas dizem que sim, que sim, que sim, e pronto, ficamos aqui todos a olhar uns para os outros, como estou aqui agora a fazer com vocês. O que eu pedia acima era urgentemente pedir ao Sr. Ministro Nelson Freitas, pedir reunião urgentemente, porque há 2 coisas que não vão acontecer. Ou nós conseguimos execução com outras regras, ou com estas regras nós não conseguimos execução. Nem na CIMA e nem no PO. Isto é limpinho. Nem vale a pena. E depois, ainda mais, acho que nem sequer aquilo que vos vou dizer, que é nem sequer a Alqueva este ano para o PO regional, não é? É que é a DIA e a Alqueva nos outros quadros, no raspa-tachos, como costumamos dizer, no término. Fecharam tudo. No términos conseguiram, obviamente, limpar aquilo tudo. Este ano não há EFMA no PO regional, não é? E nós sabemos como é que nós estamos. Tirando uma outra Câmara que possa fazer uma coisa diferente do que eu vou dizer, como é que nós fazemos investimentos sem ter obras candidatadas? Alguém tem alguma obra de mais de 200.000 ou 300.000 euros que faça às instâncias da Câmara com erário, com dinheiro próprio, sem nenhuma candidatura? Quem é que faz? Antigamente, quando chegava a esta fase, que é depois o overbooking, as câmaras tinham aqui 1 milhão ou 2 milhões de euros em coisinhas que iam fazendo e podiam oferecer alguma coisa. Que é as câmaras que têm possibilidades hoje disto? Ou está aprovado, faço. Não está aprovado, não faço. A não ser o arranjo do passeio, digo eu, quer dizer, se houver aqui diferença disto que eu estou a dizer, olha, pronto, então. Por isso, é marcar, pedia eu, Jorge Rosa, reunião urgentemente com a CCDR aqui metida, com isto altera o panorama, ou não venho exigir execução, porque isto é impensável. A gente tem contratos sei lá, a 8 ou 9 ou 10 euros o metro cúbico, qualquer de massas bituminosas, elas passaram para 20.
A gente tem 20, então eles passam para 40, pá, ou massas ou outra coisa qualquer. Disse. Ok. Disse, a minha sugestão nisto tudo é reunião urgentíssima com a tutela sobre isto. Epá, ou alteram as regras e nós podemos ir ao encontro da execução, ou não alteram as regras e não nos peçam a execução. E tem que perceber o que está a passar no terreno. Não é só virem para a televisão e dizer que temos tantos milhões. Então, mas depois uma obra parece que tem postes, tem balizas, não podemos aumentar, o mercado aumenta e nós não podemos, como é que fazemos? Vou pagar só se for ali à minha conta. Também não tinha dinheiro para elas, digo já. Agora descuidaste a dizer o dinheiro que tinhas. Bem, então, mas reações, colegas? Não, Sr. Presidente, não, quer dizer, reação, isto não nos leva a nada a não ser o consumo de tempo maior nesta reunião, que é uma coisa, para nós é muito, para vocês na Simbal e para nós, Presidentes, também é muito preciosa, o tempo. Mas, enfim, juntar-me aqui a este choradinho do Sr. Presidente da Câmara da Austrália, do nosso amigo Nelson Brito. Nós, com o fibrocimento das escolas, eu troquei aqui 2 mensagens, no particular com o Luís Lança, mas nós recebemos uma notificação dos advogados da firma que nos vem remover 6.500 metros quadrados de fibrocimento. Estamos a falar de 2 escolas, estamos a falar de uma intervenção global na ordem dos 400 mil euros, financiada substancialmente, pois nós temos ali umas formadas e umas coisas que não eram fibrocimento que assumimos nós, município, para ficar integrado, uma coisa pequenina. E agora, o que é que nos diz o empreiteiro que ganhou os 2 concursos, que é uma empresa, neste caso da Figueira da Foz? Vem-nos dizer que além dos 400 mil euros, quer mais 60 ou 70 mil, porque a matéria-prima lá das coberturas, do telhado em sanduíche, subiu da data de assinatura do contrato, que foi em março, de 14 euros o metro quadrado para 21. Bem, nós temos estado em negociação com ele para vir, e depois os índices, que agora parece que vão aumentar substancialmente numa próxima revisão, que os índices definitivos possam depois fazer aqui uma compensação, que nunca será aquilo que a matéria-prima subiu. Mas quer dizer, começamos todos a estar espartilhados. Por isto, há sempre uma coisa que eu também digo. Então, se neste caso o vencedor do concurso de Beja, mas se aplica a cada um dos nossos 12 municípios, cada um dos vossos 12, em março assinou um contrato e agora em julho, diz-nos no final de julho que não o pode cumprir, a verdade é que ele também não comprou matéria-prima nessa altura em que assinou o contrato, porque ele sabia que nós queríamos que a obra começasse em julho, quando as escolas fechassem. Isso ficou logo fechado. E agora chega a julho e diz que não comprou matéria-prima e que a matéria-prima, entretanto, subiu. Mas então porquê é que não comprou a matéria-prima logo há 4 ou 5 meses atrás? Se calhar não estaria a 14, mas estaria a 16 ou a 17, não estaria hoje 21 atuais. Pronto. Enfim, nós depois acabamos por ficar aqui, todos nós, numa situação muito difícil, e essa solução que o Nelson avança, de se calhar de haver aqui financiamentos suplementares, poderemos tentar, eu não sei se vai resultar, mas poderemos tentar, sob pena qualquer dia os empreiteiros começarem a desistir das obras, depois com contratos assinados. Isso é que é extraordinário. Pronto, e por aqui me fico. Muito obrigado. Ok. Então, uma vez que mais ninguém quer intervir, portanto, nós vamos fazer assim, vamos tentar fazer, com o apoio do Luís Lança, um levantamento dos problemas que os municípios têm, e nós sabemos grande parte deles, e estão a acontecer todos os dias, portanto, isto acontece em Merda também com grande parte dos concursos que temos lançado. Só para terem uma ideia, aquela obra que está aqui, portanto, previsto financiamento através da CIM, que é o Lar das 5 Freguesias, só a revisão aos preços atuais aumentou o valor da obra 30%. Portanto, passou de 2.800.000 para quase 4 milhões de euros. E obviamente que isto dá-nos vários problemas, dá-nos desde logo um problema orçamental ao município, porque nós depois não conseguimos, portanto, ter 1.200.000 disponíveis para fazer face a isto. Os fundos é a questão que o Nelson estava a referir, e depois também as empresas, porque a partir de um determinado valor de obra, as empresas têm que ter também um determinado alvará e umas condições específicas que condiciona muito o lançamento dos concursos, e portanto isso tudo a acontecer. E portanto eu acho que é uma boa ideia nós comunicarmos isto à tutela e pedirmos, portanto, uma reunião urgente para a explanação deste tema e para também procurarmos ajudar em alguma situação que
seja credível e que seja adequada para a situação. Portanto, se todos concordarem, iremos fazer isso e faremos essa comunicação e pedimos uma audiência ao Sr. Ministro. Bem, então, posto isto, passamos ao ponto seguinte, ponto 2.2, Autoridade de Transportes. Portanto, isto já não é... Portanto, aliás, todos os meses temos trazido aqui este ponto, tem a ver com o apoio aos operadores. Neste caso, em concreto, é o apoio de agosto e o início do ano letivo, portanto, 17 de setembro. Acordo? Está aprovado, então. Ponto 2.3, portanto, é o ponto da Central de Compras Intermunicipal, com dois pontos distintos. Portanto, uma consulta prévia, portanto, para a aquisição de energia elétrica para as instalações da Simbal, por 2 anos, também, obviamente, via Central de Compras, e está aqui para deliberação a proposta de abertura, a aprovação de peças e também o júri. Acordo de todos? O segundo ponto, no 2.3, portanto, é um pedido de adesão de uma outra entidade, neste caso a Alentejo 21, à Central de Compras da Simbal. Portanto, ainda sabemos que há mais outras entidades que também estão interessadas, não fizeram o pedido a tempo de vir a este Conselho, portanto, vem apenas este e está em condições de nós deliberarmos favoravelmente. Acordo? Está aceito a Alentejo 21. Ponto 2.4, gestão corrente. Portanto, o relatório de atividades de julho e a situação financeira, que eu passo ao Fernando Romba para colocar estes 2 pontos ao Conselho. Ora, então rapidamente e em força. Relativamente ao Diário do Alentejo, continuamos com o mesmo registro de tentar angariar mais assinantes, principalmente no formato digital. Relativamente aqui à questão financeira, tem os montantes todos, também não vou estar aqui a entrar em grandes pormenores. Relativamente aqui às dívidas dos municípios, este aqui é o quadro síntese, que tem aqui os diversos municípios. Nós iremos agora fazer encontro de contas com aqueles a quem temos que pagar o PARTE, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, e portanto já foram enviados mails para os respectivos municípios no sentido de propor encontros de contas nas situações em que, portanto, o crédito é a favor da Simbal. Depois há aqui 2 situações, que é da Almodóvar e Mértola, que está no sentido contrário, ou seja, nós é que temos que também, já temos cá dinheiro a mais, chamemos-lhe assim, e portanto também iremos propor a estes 2 municípios regularizar a situação até ao final deste mandato para, pelo menos nestes casos, as coisas ficarem a zero. Este aqui é a situação do ponto de vista do gráfico, portanto estão aqui fora os processos que estão em tribunal. Destaca-se aqui a Vidigueira, já quase à beira dos 80.000 euros de dívida à comunidade intermunicipal. E a Vidigueira não tem tentado a pagar também de forma regular as contribuições mensais, o que contribui naturalmente para este agravar. Aqui a nível interno temos estado a continuar a melhorar aqui as condições do edifício, no sentido de criarmos melhores condições, principalmente para os trabalhadores. Já temos também instalado aqui um posto de carregamento semi-rápido, que dá para 2 viaturas em simultâneo. Portanto, quando tivermos a possibilidade de ter as reuniões presenciais ou formações ou outras, os municípios que têm veículos elétricos e que necessitem de carregar enquanto está a decorrer a reunião, portanto já temos aqui a possibilidade de termos 2 viaturas a carregar em simultâneo. Isto foi também o abrigo daquele programa do Fundo Ambiental, portanto isto teve um custo de 6.700 euros, números redondos, e o Fundo Ambiental irá financiar 4.000. Em termos de contratação pública, temos tido aqui uma série de situações, nomeadamente aqui a questão do posto de carregamento, também alguns folhetos e roll-ups no âmbito do mercado halal, que é um POCTEP, também aqui a adjudicação de dados para o diagnóstico regional do sangue que está a ser feito,
e também a elaboração das peças destas peças do concurso que vai ser depois aqui a seguir, que tem a ver com a contratação de um revisor oficial de contas para a verificação de despesa no âmbito dos projetos do EA Grants, que é o Desconstruir para a Economia Circular e Viver o Clima no Baixo Alentejo. Também aqui apoio, assistência técnica a Zimbal no outro projeto, o Fire POCTEP, como diz o nome também, aprovado o abrigo do POCTEP, e que tem a ver com a questão da adaptação aqui do nosso território às alterações climáticas e os desafios que tem com a questão dos incêndios rurais. Isto é um projeto grande, com um conjunto alargado de parceiros, quer de Espanha, quer de Portugal, e nós também conseguimos integrar, embora com um valor relativamente baixo. A Central de Compras está a decorrer atualmente o concurso público, e estava-se a falar nesta questão, o concurso público para o fornecimento de inertes, misturas bituminosas, pré-fabricados e outros. Portanto, tem 17 lotes e estamos a falar desde do betão, a uma série de inertes, otovenã, pó de pedra, bituminosos a quente, a frio, a questão das calçadas, dos lancios e dos pavês, cimentos e também o betão, o serviço de bombagem de betão e também a aplicação de bituminosos e de manutenção de estradas. Este é um acordo quadro muito interessante para os municípios. Eu percebo que vamos ver o que é que isto dá em termos agora da resposta a este concurso público internacional, mas queria facilitar muito a vida aos municípios do ponto de vista da contratação pública para a aquisição deste tipo de materiais, porque normalmente há sempre aqui dificuldade. O que é que eu pedia encarecidamente, nós já fizemos esse levantamento e mandámos para muitos dos fornecedores habituais aqui do nosso território do Baixo Alentejo, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, mas naturalmente os municípios têm um conhecimento totalmente diferente disto. O que eu pedia era que fizessem chegar a informação aos vossos fornecedores habituais que está aberto este acordo quadro, portanto é um concurso público internacional e, portanto, desse ponto de vista seria extremamente interessante que pudessem concorrer o maior número de empresas possível para não deixarmos nem lotes desertos, nem apenas resposta de uma ou outra situação em alguns dos lotes. O Presidente Paulo Arsénio está a pedir a palavra, não sei se quer intervir já, no final. Sim, se puder ser já, é preferível. Eu tenho aqui dúvidas sobre um dos lotes, Fernando, que é o lote 17, é precisamente o último. O serviço de manutenção de estradas. O que é que se entende aqui por serviço de manutenção de estradas? É uma boa questão, mas isto está lá discriminado no concurso público tudo. Portanto, aqui, não sei se aquilo é ao metro quadrado, se tem diversas características. Muito sinceramente, não conheço em detalhe o pormenor do concurso público. Mas podemos aqui analisar e mandar depois essa informação para as câmaras. Fernando, mas eu acho que é sobretudo terra batida. Eu não tenho presente, não sei. Este aqui não sei, porque tem aqui a aplicação de bituminosos também, anteriormente, portanto não sei bem o que é. Posso ver e depois fazer-vos chegar a informação. Embora isto são muitas páginas de muita informação e naturalmente do ponto de vista técnico não é uma área que eu não domino e não consigo ter tudo presente. Mas nós fazemos chegar. O lote 17, claro, nem se pede que saibam na hora, isto são questões muito complexas. É que o lote 17, da forma como está apresentado, fica-se com a ideia que é um serviço de chave na mão, não é? Quer dizer, haverá depois empresas que ficarão no acordo quadro e que é um serviço de chave na mão, digamos, completo, manutenção de estradas. Pronto, agora o que o Jorge Rosa acrescentou, o nosso presidente, é que poderá ser enfim, de caminhos rurais, terra batida. Não, mas Paulo, mas eu o que me apercebi, mas não tenho também a certeza, o Romba sabe melhor e tem que ver melhor. Mas parece-me que é terra batida e também o corte das ervas dos pastos também junto ao bituminoso nas bermas e limpeza de valetas. Acho que em parte é isso. Esses serviços que nós ou contratamos ou tentamos fazer todos os anos na primavera, ao longo das nossas estradas e caminhos. Pronto, pode ser, mas depois informemos com maior detalhe do que este lote 17. Ok, nós depois fazemos chegar a informação. Pronto, mas agora o que era de facto importante era também, pelo menos, fazerem chegar esta informação aos vossos fornecedores habituais, a todos,
Por quanto mais pessoas, mais entidades e mais empresas tivermos aqui a concorrer, naturalmente melhor será as condições. E eu recordo aqui uma coisa que, deste ponto de vista, que tanto estamos a falar às vezes de fornecimentos de muitas dezenas de milhares de euros ou centenas de milhares de euros em alguns dos municípios, e o que às vezes do ponto de vista da contratação pública se levanta sempre questões e dificuldades nos próprios municípios em conseguir gerir esta situação. Aqui eu recordo que o concurso público internacional é lançado pela comunidade intermunicipal e, portanto, os municípios apenas o que têm que fazer, caso queiram recorrer à central de compras, isto é sempre facultativo, é apenas e só fazer consultas prévias a estes fornecedores que estão na central de compras. Isto, quer em termos de tempo, quer em termos de preço, muitas das vezes consegue-se aqui situações muito mais interessantes. Naturalmente, como todos já falaram e têm essa experiência, o mercado hoje está muito complicado e muito volátil do ponto de vista dos preços e, portanto, iremos ter dificuldades até a ver, se calhar, empresas a responder a estes valores. Mas pronto, vamos tentar que responda o maior número possível para termos aqui boas propostas em termos de futuro. Aqui em termos da central de compras também temos estado, que já foram entregues aqui algumas viaturas, tem havido também dificuldade nas entregas por parte das marcas, portanto neste caso agora alguns processos demoraram mais do que outros por parte de alguns dos municípios, os municípios que foram mais rápidos foi neste caso Moura e Castro Verde, já têm os dois ZOEs que pediram aqui no âmbito deste procedimento. E temos estado nós próprios a pressionar, quer a financeira, que a financeira nos diz que o problema não está deles, não está no ponto de vista da contratualização, mas apenas e só já a dificuldade é agora na resposta da marca, neste caso, que é tudo a Renault, a entregar as viaturas. Portanto, nós logo que vão chegando, naturalmente que vamos fazendo chegá-las aos municípios o mais rapidamente possível. A delegação de competências, portanto, relativamente aqui ao que nos foi pedido foi que na questão dos procedimentos contraordenacionais rodoviários, nos chamadas multas leves por estacionamento, que é o que no fundo isto representa, nós já temos atualmente 5 municípios com o procedimento, vão começar agora a iniciar, portanto já estamos a tratar da papelada toda junto do ANSR para termos acesso também aos softwares e para avançarmos com os procedimentos, e neste caso já temos os processos completos por parte dos municípios de Alvito, Castro Verde, Mértola, Ourique e Vidigueira. Portanto, já está tudo em situação normal e neste caso iremos começar a tratar das multas, portanto, das multas, aquelas que não são pagas no tempo certo, e em vez de ser o Sr. Presidente da Câmara a pedir o dinheiro às pessoas, vai ter que ser o Primeiro Secretário da Comunidade Intermunicipal. Numa altura destas, se calhar, ainda dá jeito aos presidentes, principalmente em período. Muito bem, muito bem. Sim, sim, muito agora. bem. Naturalmente, para isto, precisamos aquelas que queiram aderir, nos façam chegar a documentação também o mais rapidamente possível para podermos nós avançar. Isto torna-se depois muito complicado se as câmaras não derem resposta a estas situações, porque, por uma razão muito simples, ou as câmaras tratam, e para isso tem que ter o processo a funcionar, ou então as pessoas deixam de pagar as multas de estacionamento e começa a GNR ou a Polícia de Segurança Pública a queixar-se que as pessoas não pagam e depois não há o procedimento necessário a seguir por parte da Câmara, que a Câmara já tem estas competências transferidas para elas. Portanto, eu chamo esta atenção para depois não seja a própria GNR e a própria Polícia de Segurança Pública a ficar um bocadinho desarmada em multar as pessoas não pagarem e não terem medo de ninguém, como se costuma dizer. A Autoridade de Transportes vem aqui mais uma vez estes contratos que temos feito com os operadores para dar resposta à situação da compensação em virtude do Covid. A legislação atual está em vigor até ao final do ano. Nós temos reunido com as outras comunidades intermunicipais aqui do nosso território, do Alentejo, e felizmente ou infelizmente para eles, nós somos aqueles que temos a coisa mais equilibrada, estamos com serviços mínimos que é abaixo do que é normal fora do período escolar, mas é que é o possível do ponto de vista do financiamento que temos. Contamos, caso o ano letivo arranque normalmente, que o déficit deixe de existir com os espaços escolares
e se for assim conseguiremos, pelo menos até meados de setembro, gastando praticamente o dinheiro todo que vamos receber este ano em termos de Protransp e em termos de parte e também do reforço já que houve, contamos que as coisas consigam chegar a bom porto e que as câmaras não tenham aqui que colocar dinheiro, ou se tiverem que colocar mais algum que não seja nenhum disparate de dinheiro. Nós, as outras comunidades intermunicipais, temos aí algumas que desde maio, junho já estão em déficit e que aquilo está complicado. Para terem uma noção dos valores do custo de operação do serviço até julho deste ano, estamos a falar de qualquer coisa no âmbito de 1.450.000 euros. E deste valor nós suportamos, ou iremos suportar, portanto o mês de julho ainda não foi pago, mas iremos suportar 585.000 euros. É para termos noção, portanto, pouco mais de metade do ano já vamos com quase 600.000 euros que temos que dar aos operadores. Naturalmente que aqui o mês de julho ainda é previsível, ainda é a previsão, ainda não está o mês de julho fechado, de previsão da receita, e esperemos que não seja muito abaixo disto, de forma a não termos que compensar mais do que aquilo que está previsto. Em termos de ano, para vermos aqui a coisa como é que tem decorrido, portanto, nós teremos 738.000 euros para entre o parte, o Protransp e a compensação extraordinária. Já gastamos destes 738, perdão, já gastamos, portanto, 516.000. Até julho, em princípio, será, embora o valor de julho, como eu já disse, é previsível. Portanto, destes já passaram mesmo para as mãos do operador, referentes dos operadores, referentes ao primeiro e segundo trimestre, 436.000 euros. Portanto, teremos ainda que aqui para alguma verba para podermos suportar estes serviços até o meados de setembro, portanto, tendo o mês de agosto e o mês de setembro. Eu recordo que este ano, ao contrário do ano passado, mantivemos as interregionais, portanto nós temos algumas interregionais do nosso lado, são 3 neste caso, que é Beja-Zambujeira, que é Beja-Évora e Cuba-Évora, e mantivemos estas 3, naturalmente que também temos outras que servem ao nosso território e são da competência de outras CIMs, nomeadamente do litoral. Portanto, esperemos que a coisa se vá equilibrando, naturalmente que tem sido aqui uma gestão muito complicada e muito quase ao cêntimo para isto se levar o barco a bom porto. Em termos de projetos internacionais, tivemos uma reunião com o ICNF, que é o principal parceiro aqui do Links Connect, que tem a ver aqui com as nossas áreas de intervenção, e também já reunimos aqui a nível interno para mais ou menos tentarmos balizar o que é que nós iremos fazer e quando iremos fazer, embora muitas das ações previstas são das ações que temos da nossa responsabilidade, são nomeadamente na comunicação e são presenciais, mas em setembro iremos reunir de novo com o ICNF para fecharmos aqui algumas propostas que temos e pensamos que ainda este ano ou no início do próximo ano se consiga colocar já no terreno algumas das ações. Uma das coisas que nós temos e vamos propor ao ICNF é que, para além dos chamados concelhos que são abrangidos pelo território do Lince, é que as nossas ações cheguem a todos os concelhos de Baixo Alentejo, independentemente de estarem ou não próximo, porque no fundo são ações de divulgação e que, independentemente de estarem ou não aqui nos territórios do Lince, chamemos-lhe assim, embora agora a tendência será para a expansão destas zonas, e este projeto é mesmo para isso, mas que abranjam os 13 concelhos de Baixo Alentejo. Para além disso, nós teremos que fazer também ações de divulgação, em princípio em 3 concelhos do Algarve, que será Silves, que é a zona onde está o centro de reprodução do Lince, e também Alcotim e Tavira, que são as zonas de expansão que estão agora previstas também nesta candidatura. O FAIRPOCTEP, como eu já disse, é um dos novos programas em que nós estamos, um dos novos projetos em que estamos englobados. Portanto, aqui as nossas competências têm muito a ver com o contacto com as populações, a formação e consciencialização da população rural e também algumas ações de capacitação para dar os agentes da proteção civil envolvidos. Para isto irá também ser previstas algumas ações,
contamos realizar pelo menos um workshop já no início de 2022, presencial naturalmente. Isto também iremos envolver os nossos gabinetes técnicos florestais municipais, que muitas das vezes coincidem com os serviços municipais de proteção civil e, portanto, serão naturalmente aqui as entidades a que temos todo o interesse que participem ativamente neste projeto. Pronto, aqui está mais especificado, nós depois iremos disponibilizar também o relatório na própria área reservada. Aqui outro projeto nós temos aqui, que tem vindo aqui agora a entrar em velocidade de cruzeiro, embora com algumas dificuldades, dado algumas das ações que têm que ser feitas à distância, que é o Desconstruir para a Economia Circular, tem a ver com os resíduos de construção e demolição do nosso território. Fizemos uma reunião com os responsáveis das diversas atividades e já foi enviado o mail e alguns dos municípios já responderam, portanto o que eu pedi aos municípios que ainda não responderam, que nos fizessem, para indicar, para além do interlocutor, que normalmente o interlocutor que já existe no âmbito deste projeto, para poder indicar mais duas pessoas, uma da área do urbanismo e uma da área da fiscalização, porque são as pessoas aqui que também deveriam participar na próxima reunião. Será uma ação de capacitação por parte da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova e, nesse ponto de vista, teríamos todo o interesse em capacitar os nossos técnicos municipais, envolvendo, para além, novamente, as pessoas que são da área do ambiente, as do urbanismo e da fiscalização das câmaras, para ficarem mais capacitadas para este fenómeno. Acrescentando também, e desde já, que a própria Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova, esta equipa, está a trabalhar ativamente com o Governo para a revisão da legislação no âmbito dos RCDs, portanto, temos todo o interesse em que os nossos técnicos aqui do Baixo Alentejo, dos 13 municípios, fiquem já conhecendo aqui algumas das novas tendências que vão existir quando a legislação sair e penso que será para breve. No âmbito também de outros projetos internacionais, tivemos uma reunião aqui com os stakeholders, o grupo local de suporte, que tem um conjunto de parceiros regionais e também de municípios do Baixo Alentejo, também foi virtual, naturalmente, que se passou aqui também no Citizen, que é outro projeto que também está a decorrer, em que a Câmara de Beja também é parceira, e também temos entidades de outros países. Formação financiada, a fazer aqui um primeiro balanço do que temos do programa de formação da Simbal. Eu pedi para fazerem esta tabela para todos termos consciência aqui dos municípios envolvidos e no primeiro semestre de 2021 já realizámos este conjunto de ações de formação envolvendo 276 formandos. Naturalmente que há municípios que têm aproveitado isto melhor do que outros, e aqui eu vou sempre reforçando esta possibilidade que existe dos municípios participarem. A formação tem decorrido e penso que irá continuar a decorrer, pelo menos as que temos previstas para setembro, outubro, irá continuar a decorrer de forma à distância, portanto através da plataforma Zoom, e portanto é uma formação completamente gratuita para os municípios e deste ponto de vista permite que vão preenchendo aquela cota de horas obrigatória que todos os municípios têm que dar aos seus trabalhadores, aproveitando estas formações. Temos aqui algumas específicas para a rede dos museus, para a rede dos arquivos e para a rede das bibliotecas, mas depois temos aqui muitas formações de âmbito mais transversal e que podem e devem ser aproveitadas pelos municípios para poderem capacitar e formar os seus colaboradores. Há aqui municípios, como podem ver aqui nesta breve descrição, que têm aproveitado melhor do que outros, mas pronto, isto, como eu disse, manda-se para os municípios depois é que fazem as inscrições e propõem as inscrições dos seus trabalhadores, sendo que nesta formação não podem participar os trabalhadores das câmaras de Alvito, de Almodóvar e de Moura, porque no mesmo aviso estas mesmas câmaras submeteram candidaturas próprias e, portanto, o que nos foi dito por parte do Alentejo 2020 é que não poderiam participar trabalhadores destes 3 municípios pelas razões apontadas. Mas pronto, temos aqui já dos 276, aqui no top está Aljustrel com 61 trabalhadores, Beja com 48, Serpa 39, Ferreira do Alentejo 36, e depois Cuba 18, Barrancos com 14, Vidigueira com 13 e depois 7 para Castro Verde e para Ourique e 5 para Mértola. Portanto, são formações extremamente interessantes, muitas delas muito importantes. Estou a ver aqui, por exemplo, a revisão do Código da Contratação Pública e outras que temos feito. Portanto, é aproveitarem para, na medida do possível,
terem os vossos trabalhadores envolvidos nestas formações. O Festival BA, a Programação Cultural em Rede, tem estado a decorrer, portanto, o mês de julho e de agosto seriam e serão os meses mais fortes, dada aqui a possibilidade de realizar os espetáculos ao ar livre, embora tenhamos aqui muitas situações em que tenham sido adiados os espetáculos em virtude de alguns surtos de Covid que têm estado a ser registrados em alguns dos concelhos. Já temos aqui, só no mês de julho, foram realizados 36 espetáculos, que aqui estão descritos, pelos 13 concelhos e, portanto, no mês de agosto já está em velocidade de cruzeiro e, nesse ponto de vista, parece-me que a coisa tem estado a decorrer bem, naturalmente, não como nós todos gostaríamos, mas dada a situação da pandemia, que continua ainda com números grandes em alguns dos concelhos, têm sido mais prudentes e, portanto, não têm sido realizados alguns espetáculos têm sido adiados para agosto e outros também já para outubro e mais à frente. Os projetos nacionais, aqui o Mais Sucesso Educativo no Baixo Alentejo, tivemos aqui uma reunião em que se fez aqui um balanço da primeira Feira da Ciência e Tecnologia do Baixo Alentejo, que se realizou a 21 e 25 de junho, e fizemos o balanço com as duas entidades que colaboraram connosco na realização da feira, que foi o CEBAL e a Associação Boinho, uma mais virada para a ciência, que é o CEBAL, e outra para as tecnologias, que é a Boinho, e acho que foi extremamente participado e extremamente interessante por parte das diversas escolas, que também tiveram a oportunidade de mostrar aqui nesta feira o que estão a fazer nestas áreas, e houve aqui partilhas e situações que não se conheciam e se passaram a conhecer. Desse ponto de vista, parece-me que aqui na educação temos feito um trabalho aqui de juntar as pontas soltas que existiam, infelizmente eram muitas e ainda felizmente ainda são algumas, portanto vamos tentar aqui continuar a fazer este esforço para que tenhamos aqui um território mais educativo, com mais sucesso educativo no Baixo Alentejo. Fizemos também aqui um balanço, o seminário da apresentação dos resultados do primeiro ano do projeto, a 16 de julho, em que juntámos a Rede Intermunicipal de Educação Alargada, portanto tivemos a participação do Sr. Secretário de Estado na abertura, também o Presidente da Comunidade Intermunicipal, e participaram também a Subdiretora-Geral da Educação e o Coordenador de Estrutura de Missão da Promoção do Sucesso Escolar, entre outros, e tivemos aqui principalmente dois projetos que têm dado para já muito bons sinais, que é o do SIL, que tem a ver com a leitura e a escrita no último ano do pré-escolar e no primeiro ano do primeiro ciclo, portanto identificar crianças com dificuldades a este nível e começar a trabalhar o mais prematuramente, o mais precocemente possível no acompanhamento destas crianças, e também na questão do IEPAT-IAMAT, que também tem a ver o mesmo tipo de intervenção, mas neste caso virado para a matemática e para o segundo e terceiro ano do primeiro ciclo. Portanto, são intervenções diretas nas escolas, diretas com os miúdos, envolvendo um conjunto alargado de docentes, capacitando esses docentes, capacitando o território, e esperamos que neste ano letivo já tenhamos ainda um maior número de escolas a aderir, e realmente são números já muito significativos, muitas centenas de alunos que têm já beneficiado destes apoios e nas diversas escolas do território. Desse ponto de vista, parece-me que é extremamente interessante, até porque este projeto é complementar aos diversos projetos municipais de promoção do sucesso escolar e foi identificado por todos, pela própria rede, as dificuldades e as necessidades que havia, e iremos continuar a fazer este trabalho. Aqui também no âmbito da educação e no âmbito de uma candidatura que temos com promoção com a CCDR, já fizemos aqui reuniões de trabalho presenciais, embora com um número reduzidos como aqui vemos, mas neste caso foram reuniões com a empresa de consultoria que é a Quaterner, que está a fazer o aprofundamento regional do sistema de antecipação das necessidades de qualificação, o designado SANC, e isto tem a ver com a possibilidade que existe de reestruturarmos ou de, naturalmente, fazermos aqui um estudo mais aprofundado sobre a oferta do ensino profissional que existe no território. Aqui foram reuniões com empresas de diversos setores, em que se fizeram aqui algumas sessões, tipo workshop, mas com participação reduzida, para tentar, junto do tecido económico da região, percebermos quais são as profissões das quais mais necessita de qualificação, e nesse sentido tentarmos ajustar depois a oferta futura do território para dar resposta aqui às nossas necessidades de mão de obra qualificada, principalmente dos chamados nível 4, são os jovens que saem dos cursos com o 12º ano e a dupla certificação profissional e escolar.
Fizemos também uma apresentação, uma sessão de apresentação no âmbito da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Baixo Alentejo, do catálogo coletivo de bibliotecas do Baixo Alentejo. Isto permite que qualquer utente de qualquer biblioteca nossa possa requisitar livros, obras, já nem sequer falo em livros, porque isto hoje as bibliotecas é muito mais do que livros, mas principalmente os livros. Que imaginemos alguém de Barrancos que pode requisitar um livro da Biblioteca de Almodóvar e passados uns dias pode levantar na Biblioteca de Barrancos, ou alguém que está em Alvite e requisitar um livro da Biblioteca de Beja e por aí fora. Portanto, este tem sido um trabalho que também temos feito aqui com os nossos bibliotecários e conseguimos, através ainda de um projeto do âmbito aqui da 6.3, financiar este catálogo que já reúne 300 mil títulos e 500 mil exemplares. Portanto, isto é para vermos aqui a dimensão que este portal permite aceder a todo o acervo das nossas bibliotecas. Participámos também ativamente aqui num webinar que foi o Património, Fator de Desenvolvimento do Território, Alentejo e Algarve, que foi um pedido de colaboração que tivemos aqui por parte da Passado Vivo e foi efetuado semipresencial, neste caso alguns dos oradores estiveram presentes a partir do Cine Teatro de Barrancos, e que foi uma tarde muito participada com pessoas da área do turismo, da área do desenvolvimento local, da área da cultura, e portanto foi extremamente interessante vermos ali uma série de apresentações, quer respeitantes ao Alentejo, quer respeitantes ao Algarve, e percebemos o que é que está a ser feito também nesta área para aproveitarmos o nosso património como desenvolvimento do interior. Projetos nacionais, tivemos aqui a reunião de trabalho a nível interno deste Viver o Clima no Baixo Alentejo, e este aqui vou passar só aqui uma apresentação muito ligeira relativamente a este projeto, porque vai envolver já aqui alguns dos municípios e irá ser efetuada depois reuniões com técnicos, mas antes de dar conhecimento aos técnicos, pedi para dar conhecimento ao Conselho Intermunicipal e nomeadamente às pessoas, aos eleitos, para saber o que é que se vai fazer em cada concelho. Portanto, este projeto, o objetivo principal, isto é um financiamento, é uma parceria entre a Simbal e a EDIA, sendo que a EDIA suporta o financiamento, a contrapartida nacional, portanto é um valor mais ou menos aproximado da ordem dos 200 mil euros, portanto o valor global do projeto, a EDIA suporta os 15% de contrapartida nacional e o financiamento é do EA Grants e, portanto, o objetivo principal do projeto é constituir uma rede de habitats que permita a conservação significativa e a manutenção de espécies de alto valor para a conservação dos nossos recursos, solos e água, e também, em simultâneo, cumpram a função dos chamados serviços de ecossistema às estruturas produtivas e, no fundo, permitir e possibilitar esta coabitação entre a agricultura do nosso território e também a manutenção da biodiversidade. Este é o principal objetivo e vão ser efetuados intervenções nestes concelhos que já são abrangidos pelo EFMA, portanto, só para já ficam de fora os restantes, e em cada um irá ser efetuadas algumas diversas intervenções de tipologia diferente. Para já, ir-se-ão iniciar em breve algumas das intervenções, nomeadamente estas a conservação de sebes, mates e arvenses, e algumas vão ser mesmo plantadas, para estimular de facto a biodiversidade. A ação 1.1, esta aqui será a plantação de uma sebe biodiversa aqui nesta zona junto a este olival. E depois há aqui mais outras situações, não vou estar aqui a especificar muito, mas se calhar convém dizer que este tipo de ações permite aqui alguma ausência ou redução da monda química. Pode ser também feito o corte das bermas após a frutificação e compatibilizado com o trabalho de prevenção de incêndios. Pode haver desmatações seletivas se for necessário e também vai haver formação e capacitação dos técnicos dos municípios sobre a flora local, com a finalidade de aplicar medidas de gestão específicas. Portanto, existe aqui também um trabalho de colaboração com os municípios e de capacitação dos próprios técnicos também dos municípios e de sensibilização para este tipo de situação. A ação 1.2, município da Cuba, também uma outra parcela privada com cultura de olival, portanto será aqui na Nacional 258.1. Município da Vidigueira, também na Nacional 258, também uma intervenção a este nível. Município de Moura, também na Nacional 385,
também a este nível, de sebes, matos e espécies arvenses. Aqui no município de Beja tem a ver aqui com uma estrada da EDIA, uma parcela privada com cultura de olival também. Será esta questão das sebes, matos e espécies arvenses também. Município de Alstrel, aqui na zona dos pousios de Messejana, também aqui registra-se a espécie de uma espécie que é a soagem gigante. Município de Serpa, parcelas privadas com olival de sequeiro também. E pronto, de uma forma assim mais ou menos rápida, é estas as ações que iremos ter aqui no âmbito de Viver o Clima. Irão agora ser feitas reuniões entre a equipa técnica do projeto, a EDIA, a Simbal e também os técnicos dos municípios para dar a conhecer e trabalharem depois mais pormenorizadamente estas situações, mas antes disso entendemos que teria todo o interesse em serem os seus presidentes a tomar conhecimento desta situação antes de passarmos para as diversas reuniões com os diversos municípios e com os técnicos. Eu hoje fui aqui um bocadinho mais extenso que o costume, de qualquer das formas. Acho que era importante, principalmente aqui esta questão de viver o clima no Baixo Alentejo, terem já consciência do que é que se irá passar, porque iremos depois pedir reuniões com os técnicos das vossas câmaras, aquelas que estão agora já envolvidas nesta primeira ação, para se poder começar a trabalhar e para todos também estarem conscientes do tipo de intervenção que vai ser feito e de quais as necessidades que depois existem em termos futuros também da manutenção daqueles próprios espaços. Naturalmente, reforço que este é para estimular a biodiversidade numa situação em que tanto se fala sobre isso. E da parte das dívidas dos municípios já falámos, alterações permutativas não existem. Não sei se o Sr. Presidente... Romba, já terminaste? Já terminei. Se é preciso aqui mais alguma indicação relativamente aqui às duas... A questão das alterações permutativas, portanto, sempre não existem, não é? Não existe nenhuma. Está bem. Das dívidas falou-se há pouco. Ok, então passamos ao seguinte, portanto... A questão de serviços de verificação de despesa no âmbito dos projetos de construir para a economia circular e ver o clima no Baixo Alentejo, portanto, a autorização de abertura de procedimento, a produção de peças de procedimento e júri do concurso. Há acordo de todos? E o último, consulta prévia à aquisição de serviços para a assistência técnica à Simbal no âmbito do projeto FIRE-POC-TEP, pedido de autorização de abertura de procedimento, produção de peças e júri do concurso também. Há acordo de todos? Muito bem. 2.5 outros assuntos. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Ninguém? Então pronto, uma vez que nós, o próximo conselho é o último deste nosso mandato, né? E embora estejamos a viver ainda situações um bocado complicadas em alguns dos nossos municípios, a proposta que eu fazia e que vou fazer é que o possamos fazer presencial, portanto, dado que é o último, e depois, portanto, a Comunidade Municipal convida todos para almoçarmos, para terminarmos com um almoço convívio entre todos nós, obviamente com as devidas distâncias e cuidados, e, portanto, era isso que queríamos fazer no próximo Conselho. Está bem? Não havendo mais nada, desejo a todos uma boa semana de trabalho e muito obrigado pela comparência neste Conselho. Obrigado. Bom dia a todos. Muito bem, obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos.